Saudações, aventureiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Portal de Arvandor. E hoje vamos para uma noticiazinha rápida, né? Uma notícia que ninguém tá muito preocupado, para ser sincero, mas eu acho que é importante nós abordarmos, né? Porque vamos falar mais sobre aquela caixa de bobagens que toda edição tem, né? Que é a tal do Starter Set, né? Que a pessoa compra uma caixa cheia de bobagens e platitudes e panfletinhos e coisinhas, paga uma fortuna, certo? E, bom, nova edição, novo Starter Set, né? Então, eu trago aqui para vocês, né? Esse daqui é um das caixas de Starter Set que teve na quinta edição 2014, certo? Olha só o que vem. Vem com um livretinho com um resumo das regras, um livretinho com aventura, uma aventurinha pequena. A única coisa que presta disso daqui, os personagenzinhos prontos, um setzinho de dados, um escudo do mestre que também é bom, né? Uns papeizinhos que não servem de nada, uns mapas bonitinhos que servem até, um joguinho de cartas que também serve. Esse Starter Set não é o que está sendo lançado, é o antigo. Eu estou trazendo para vocês terem uma noção se vale ou não vale a pena pagar R$300 nesse kit de bobagens, né? Nesse kitzinho aí de bobagens, ok? Então, vamos lá, né? Tá aí para lançar, eu não vou ler essa notícia para vocês verem, mas a caixa do novo Starter Set, você vê esse dragão pigmeu com esse eludelo, alguma coisa aí, lutando aí, sabe? Grande desafio que é esse dragão, um monte de gente aí, um monte de heróis que são um símbolo da soja, estão todos enfrentando eles, né? Não parece nem uma coisa desafiadora, não parece nem que estão suando a camisa aí para lutar contra esse dragão, certo? Daí a gente tem essa ilustração, né? Eu vou trazer aqui para vocês verem, certo? Porque isso daqui resume tudo o que tem no Starter Set. Primeiro coisa que me chamou a atenção são essas capinhas aqui em cima, né? Porque me parecem ser, sei lá, 4 aventuras diferentes, né? A gente tem Cavernas do Caos, Wilderness, né? Que seria algo como desolação, floresta, alguma coisa assim, né? Keep of the Borderlands, né, que seria algo como se fosse assim, Fortaleza dos Borderlands, né, e Heróis de Borderlands. Eu não sei se são 4 aventuras ou se seria uma aventura, um resumo, um mini manual dos monstros para esse Starter Set, uma parte de mapas e uma parte aí de resumo das regras. Talvez seja isso, né? Eu não sei muito bem. E daí a gente tem aí umas cartinhas aí com as raças, os backgrounds, né, pelo que a gente tem visto, aí os NPCs, as cartinhas dos NPCs, tem as cartinhas dos itens mágicos, né, cartinhas aí das magias, e o que chamou a atenção são essas moedinhas de tokens, né, que geralmente nem isso vinha, né, vinha o mapa, mas não vinha as miniaturas. Pelo menos nesse eles estão dando de prêmio de consolação as moedinhas das tokens dos monstros, né? Poderia ser uma miniaturinha de plástico, né? Afinal de contas é R$300 essa porcaria, né? Poderia vir as miniaturinhas de plástico dentro, não custava nada, mas, né, o melhorzinho são, para variar, é os mapas, né? A gente vê aqui do lado os mapas, tem aqui umas cartinhas também, sei lá, falando aqui dos monstros e tudo mais, certo? Então esse seria o Starter Set novo que tá saindo aí para vocês, né? Outro ponto que eu acho que vale a pena a gente mencionar também é que, para variar, o novo Starter Set é uma adaptação de uma aventura ali da primeira edição ali do BX, né? Essa Dungeon Module, né, o módulo de masmorra número B2, né, Keep of the Borderlands, né, então esse Keep of the Borderlands, né, esse Keep of the Borderlands que a gente tá vendo aqui é o mesmo desse daqui, né, que eles estão trazendo, certo? Eles, inclusive, se você notar bem direitinho aqui, deixa eu abrir aqui numa nova aba pra gente ver, né, eles têm essa arte aqui do combate rolando, eles fizeram uma espécie de versão aqui, ó, né, uma versãozinha não igual, mas tentando passar a mesma ideia, né? Agora a gente vai para nossa análise, né? Para variar,
Eles não conseguem criar nada de bom, né? E eles cada vez mais estão lançando mão de trazer os sucessos do passado. Eles tanto desprezam, tanto diziam que o que foi criado no passado jamais seria aprovado nas políticas, vamos dizer assim, nas análises de inclusividade deles e papapi, papapá, mas na hora que o bicho pega, na hora que o chicote estrala, eles têm que trazer o que há de antigo. Mas eles não só trazem o que há de antigo, eles têm que adaptar para as merdas deles, né? Tem que colocar a linguagem neutre, o eludelo, o casalzinho Yagi e todo esse negocinho para transformar numa novela mexicana Yagi, em vez de focar no que interessa, que é na aventura, no perigo, certo? Num grupo de aventureiros tentando enfrentar monstros desafiadores, explorar masmorras perigosas, desarmar armadilhas, procurar tesouros e todo esse tema antigo de Dungeons and Dragons, né? E eu tô falando isso baseado no pleno nada, né? Ele até nessa reportagem tá trazendo os antigos starter sets, né? Um deles a gente acabou de ver aqui, que é esse Essentials Kit aqui, R$300, ok? Mas a gente tá falando isso no absoluto nada? Não, de forma alguma, né? A gente tá falando isso com base na própria arte promo que eles trouxeram aqui pra gente, né? Que é essa arte aqui feita por inteligência artificial. Quem não lembra aí dos vídeos passados aqui do canal em que eu falei das demissões em massa, especialmente ali das equipes de artes, de ilustração e toda aquela porcaria, né? Porcaria mesmo, né? Porque os próprios artistas estão envolvidos nessa agenda woke, né? Mas todos eles foram substituídos aí para que pudessem criar essas artes maravilhosas aí, feitas por inteligência artificial, né? Tá aqui claramente a gente vê que é por inteligência artificial, mas isso é o menor dos problemas, né? Porque o que essa arte está trazendo, né? Ao contrário das artes das aventuras mais antigas que traziam guerreiros, magos enfrentando dragões extremamente perigosos, em vez daquele dragãozinho mirrado que a gente viu na arte da capa da nova caixa, né, do Starter Set. Aqui na arte promo eles estão trazendo uma mulher eludelo, né, com uma caixa aí cheia de armaduras, etc e tal, que conforme os próprios pessoal ali da Wizards of the Coast, trata-se de uma bárbara eludelo, um bárbare eludelo, que está movendo as suas coisas para o quarto do companheiro, né, para que eles juntos formem um casal Yagi, né? Então, indo se mudando para o quarto do outro para juntos formarem uma família Yagi, né? Então é disso que se trata. Dungeons and Dragons não se trata mais, né? Eles poderiam ter feito 1000 artes, mas a arte que eles escolheram para promover, né, é a arte da mulher, da eludelo, transferindo seu quarto para morar no quarto do outro eludelo para juntos formarem uma família Yagi, né? Então é esse o tema, né? Ou quando não é isso, casais Yagi adotando criança, o elfo Vera Verão. São 2 anões, um com a tatuagem da barbinha do outro, mostrando que os dois formam um casal Yagi com self-insert, né? Quando não é isso, é a paladina Hillary Clinton, né? Quando não é isso, a gente tem por aí o jantar de aventureiros, na qual eles comem taco, pizza e sushi, certo? Mostrando o multiculturalismo ali, toda aquela baboseira, né? É o ladino ali cadeirante, né? Os aventureiros ali cadeirante. Então é disso. Dungeons and Dragons não é mais sobre guerreiros, grupos de aventureiros enfrentando perigos. Não, é sobre mostrar aí, né, sobre a tal da pseudo suposta inclusividade, e é disso que se trata, né? Então eu trouxe aqui pra gente dar uma olhada aí em alguns perfis aí do YouTube, do Twitter aí, que comentaram, né? Tá aqui a arte do novo Starter Set, né? Quero que vocês memorizem esse grupo de aventureiros enfrentando esse dragão pigmeu aí, né? E aí a gente vê as artes antigas, né? Essa arte aqui, muito provavelmente, ela não tem a beleza das artes novas, a tecnologia, né?
a riqueza de detalhes, mas ele tem uma coisa que as artes atuais não têm, que é a alma, né? Que é a alma da gente ver dois aventureiros aqui passando por um perigo real, né? Um dragão realmente maior que eles, em postura aí de que estão acuados, certo? A gente vê aqui um dragão muito maior e esse guerreiro aí, de fato, lutando por suas vidas e não um dragãozinho mirrado que certamente não vai aguentar aí esses 3 aventureiros sojados aí que a gente tá vendo, né? E são vários os exemplos aqui do que as pessoas estão postando pra gente ver a diferença, né? Olha só a diferença das artes antigas, certo? O tamanho do dragão, a boca realmente mostrando que numa bocanhada ele engole um desses aventureiros facilmente, né? Esse outro aqui também, né? A gente vê a forma como as coisas são colocadas representam um perigo real, né? Como é que são postadas, né? Daí a gente vê as artes antigas, como é que elas eram, né? Olha só a diferença, como que eram as artes antigas aí trazendo aqui algumas artes também de Dungeons and Dragons. Olha como a alma de Dungeons and Dragons mudou, né? As artes mais clássicas, né? Aqui o Player's Handbook do AD&D por Gary Gygax. Olha só a diferença, a alma muitas vezes com arte em preto e branco, mas demonstrando pra gente o verdadeiro espírito do que significava esse jogo, né? Eu trouxe também aqui algumas artes aqui de Larry Elmore, que desenhou várias artes aqui de Dungeons and Dragons pra gente. Um dragão também pequeno, mas você percebe que todos eles estão tomando um susto, né? Porque é um inimigo real, né? Você vê aí como é uma idade média de verdade, não aquela coisa mais vitoriana que a gente tem em Dungeons and Dragons atual, certo? Olha só como era diferente, né? Batalhas épicas, que era e com isso que eles estavam preocupados, né? Em retratar grupos de aventureiros sérios, né? Pessoas que você vê que representam de fato o heroísmo, né? Olha só como era diferente antigamente, certo? Mas Dungeons and Dragons hoje é isso, né? É esse poço de soja que a gente está vendo nesse novo Starter Set, né? Então, era mais para trazer essa notícia aí para vocês, ok? Curta, comente, compartilhe o vídeo, certo? Compartilhe para que mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho. Que, caso você deseje colaborar aí com o nosso canal, torne-se membro, certo? Temos também o nosso QR Code do LivePix. E comente aqui embaixo o que vocês estão achando aí da nova edição, né? Porque a Wizards of the Coast não cansa de gritar aos 4 ventos que tem sido um sucesso absoluto, sendo que a gente vê que na prática, né, cada vez mais e mais canais estão deixando de existir tratando aí sobre Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons não é mais um assunto relevante, tá se tornando cada vez menos relevante aí no YouTube. A gente vê aí canais aí até mesmo como Bob the World Builder noticiando como se ele não fosse parte do problema, como se ele não fosse culpado. Enquanto isso, a Wizards of the Coast dobrando a aposta e trazendo cada vez mais conteúdo lixo pra gente, né? Esse pacote de bobagens, certo? Então curta, comente, compartilhe. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos e falou!